Olá, sou o Padre Zé Tom e tenho um prazer imenso de estar com você sempre nesses vídeos onde estamos conversando sobre ansiedade. E a cada vídeo um tema para lá de bom, para você se conhecer, reconhecer e saber até onde você pode ir ou não e vencer o transtorno na sua vida. E hoje estamos com temas para lá de bom, principalmente para você que trabalha, principalmente para você que está no seu ambiente de trabalho, não importa qual, não importa onde, como, que trabalho é, se é alto, se não é, quais são seus compromissos. O importante é se você passa por transtornos no seu ambiente de trabalho, nós estamos aqui para ajudar você. Mas antes de começar, já quero pedir aquele trabalhinho que você faz para mim em todos os vídeos, compartilhar este vídeo para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. Também eu quero pedir a você para se inscrever no canal, apertar o sininho para receber sempre quando nós colocarmos algo no ar e também dar o seu like, fazer comentários. Nesses comentários você pode fazer pergunta, você pode fazer crítica construtiva, elogiar, o que for, sempre para que a gente possa melhorar a nossa conversa e ajudar a muitas pessoas a vencer o transtorno de ansiedade. Desde já quero dizer a você também que essa caminhada que nós estamos fazendo durante estas semanas, estou preparando para você algo maravilhoso. Nosso curso Caminho para a Paz, Vencer a Ansiedade com a Bíblia. E assim você pode ter uma vida tranquila e feliz, equilibrando, né, esse problema que muitas vezes assola a vida de muitos. Então vamos juntos. Nós hoje vamos falar do transtorno de ansiedade nos ambientes de trabalho. A gente sabe que a ansiedade tem atacado de várias formas e com isso trazendo muitas perturbações para as pessoas dentro de casa, dentro da família, principalmente no ambiente de trabalho. Principalmente se você trabalha num ambiente de muita pressão, de muitas metas a cumprir, de muitas obrigações a fazer, de muitas situações que às vezes um chefe, patrão, fica em cima para você dar conta, isso vai gerando ansiedade e vai gerando de uma forma que você começa a fazer um monte de coisa que pode atrapalhar o seu empenho, quiçá te até levar a uma demissão. Nós hoje vamos tratar aqui para que você não seja este que vai passar por essa situação e sofrer este mal. Como eu digo em todos os vídeos, eu gosto de dizer que a minha intenção aqui é te ajudar, para que você não tenha que ir para medicações fortes, para que você não tenha que ir para tratamentos muito aprofundados, difíceis, né? E como a gente às vezes fala, olha, cuidado, não faça isso para você não ter um câncer, porque o tratamento do câncer é invasivo, é difícil, né? Tem as suas eficácias, às vezes não. Então, não estou também desclassificando as medicações e o tratamento psiquiátrico, que muitas vezes o transtorno pode causar. Mas o que eu quero te dizer é, existe um jeito que você não vá para este transtorno. Existe uma maneira de que você não sofra por esse transtorno. E eu quero ajudar você a vencer esse mal na sua vida. E assim você possa trabalhar em paz, vencendo a ansiedade na sua vida. Então, diante disso, nós vamos tratar aqui alguns sintomas. Nós vamos tratar aqui para que você possa, de forma feliz, né, poder atingir o grau que esse transtorno tem que fazer na sua vida. Então, vamos conhecer, né? É preciso entender que é um desafio significativo que pode afetar a sua performance, a sua produtividade, o bem-estar geral dos coordenadores. E aqui a gente vai considerar alguns temas importantes, sempre com o cunho de entender. Não é solução. Não estou te apresentando solução. Não estou te apresentando agora para que você, o Padre Zeton já explicou aqui, já sei, então não vou sofrer mais no trabalho. Cuidado, vai tudo por ladeira abaixo se você não seguir cada passo comigo aqui para a gente chegar nesse bem, né, lá em cima do que Deus quer fazer na sua vida através de mim. Então vamos conhecer os sintomas, né, os sintomas mais comuns que você pode estar passando aí desse transtorno dentro do seu ambiente de trabalho. Então, ele vai comentando aí qual é o seu trabalho, qual
o ambiente de trabalho que você tem. Você trabalha sozinho, você trabalha em casa, você trabalha numa sala com mais gente. Como que é o seu trabalho? Trabalha lidando com muita gente diretamente, pessoalmente ou não? Comentando aí para nós, para a gente saber, né, o nível de que a gente está aqui atingindo. E se você conhece alguém que está passando por esse transtorno, manda para ele esse vídeo. Ó, assiste aí, está falando do que a gente passa. E assim a gente pode, né, atingir mais gente e ajudar muitas pessoas a sair desse mal. Sintomas comuns. Alguns sintomas, não vou trazer todos aqui, mas eu gosto de trazer os principais que a gente vê que é muito normal na maioria das pessoas, né? Que pode incluir, né, na vida do cotidiano, lá no seu trabalho, no seu dia a dia. Por exemplo, um dos piores que faz com que a gente, né, perca ali o rumo é preocupação excessiva sobre a performance ou avaliações. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que apresentar um trabalho, né? E às vezes você fica muito preocupado se vai dar certo ou não, você fica muito preocupado. É uma preocupação tão grande, tão excessiva, que você sofre transtorno de ansiedade, porque você tem medo que chegue naquele dia a sua performance não aconteça bem. E vai dar BO na hora que você for se apresentar. Vai ser difícil. Eu lembro muito, quando eu estava estudando na filosofia, me preparando para o sacerdócio, nós tínhamos aula de ética. Na aula de ética, a gente aprendia a ética de várias formas, de várias maneiras, de vários prismas dentro da vida sacerdotal, na ética profissional, tudo abarcava a ética. E eu lembro que o professor ele deu para nós um trabalho, dividiu em várias equipes, e o trabalho de faculdade geralmente são chamados de seminário. Então a gente tinha que apresentar um seminário. Eu não lembro muito bem hoje sobre o que era especificamente que nós estávamos falando, mas eu sei que eu tinha a incumbência de apresentar um gráfico lá muito irrisório no final, para fechar o trabalho e apresentar ali o que a gente estava falando de ética dentro de uma linha lá de pensamento. E aí foi o primeiro, apresentou, fez introdução, e eu estava me sentindo muito preocupado com o que eu ia entregar no final, porque o meu era apenas um gráfico, né? E eu tinha ajudado a dois a fazer a parte deles, então como eu tinha ajudado esses dois, eu falei, não, você já trabalhou com a gente aqui, você apresenta só o gráfico para você ter a participação visível e ser merecedor de nota também. Eu falei, então tranquilo. Só que ele ficava ansioso achando que o gráfico não era para passar, e ele tinha crises de ansiedade profunda e queria até cortar o gráfico, né, no final. Eu estava ali tranquilo, meio preocupado também, mas estava tranquilo, levando o caminho certo. Ia apresentar o gráfico, ia falar alguma coisa, né, que Deus me inspirasse ali do que eu sabia, e para mim estava tranquilo. Primeiro apresentou, o segundo apresentou, o terceiro apresentou. Quando o quarto terminou a apresentação, que já era eu em seguida, o professor fala assim, não vi nada de ética até agora nesse trabalho. Sobrou para mim, com um gráfico apenas, que não tinha nada de ética, que não tinha sequer o que falar. E ele deu um intervalo, né? A gente foi para o intervalo, e aí a ansiedade bateu. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Né? Aí todos falavam assim, Antônio, usa a sua criatividade, você é muito criativo, entra com criatividade, pelo amor de Deus, salva o nosso trabalho, salva o nosso trabalho. Como eu tinha o corpo do trabalho todo em mente, e aquele gráfico, mesmo que parecia irrisório, ele era uma base de um resumo, voltamos para a sala, professor, continuemos a última parte do trabalho. Aí sou sacaneado até hoje porque eu comecei assim, eticamente falando, né? Aí foi aquela risadaria na hora, porque foi o jargão que eu usei para dizer, estou falando de ética. E fiz um esboço de cada gráfico com cada parâmetro que foi pregado ali. E deu muito certo, salvamos o trabalho e tiramos uma nota considerável. Não foi 10, mas também não foi abaixo de 9. Então, para a gente ver como muitas vezes a gente vai ser atacado, sim. Muitas vezes a gente vai ser pego de surpresa, sim. Porque tem tarefas,
Tem tarefa que você já é acostumado a fazer, você já vai ali, pum, 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 entregou, pum, tá na mão. Mas tem tarefa que requer mais tempo, e às vezes você não tem aquele tempo que vai ser requerido, e aí você vai ter que apresentar. E é aqui que está o âmbito de que muitas vezes a sua preocupação pode te atrapalhar de ter uma boa performance e uma boa avaliação. Um dos piores, né, que eu acho para algumas pessoas é o medo da crítica ou julgamentos. Só que a gente está suposto a tudo. Se você se expôs, você já está suposto a ser criticado, ser julgado. Você tem que saber lidar com isso. Né? Um dos grandes princípios é você ter confiança no que você faz. Já basta isso daí. E se você está nesse cargo, você conquistou esse cargo. Né? E o superior está ali sabendo que você pode ir dar conta, por isso ele confiou. Então você tem que partir para esse pressuposto. Não ficar de forma alguma mentalizando que você é o maioral. Já vi também, não dá certo quando você tem uma autoconfiança muito exagerada, que você acha que você é melhor, que você vai dar conta, os seus colegas que são burros e blá blá blá, chega na hora você não apresenta o que você quer e aí a coisa não acontece. Eu lembro uma vez que eu estava numa palestra e a palestrante chegou se gabando que ela tinha feito doutorado num assunto. E ela passou quase 20 minutos falando desse título de doutorado que ela conquistou em Roma e naquele assunto e blá 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 e falou. E eu fiquei toda na expectativa, por uma doutora nesse assunto, eu quero saber o máximo possível. Quando ela foi vender o peixe, ela parecia que nem nunca leu sobre o assunto. Ela não apresentou o que se esperava. E eu fiquei decepcionado porque eu já tinha lido muito sobre o assunto. Era uma santa que ela ia falar e eu sabia muito dessa santa, porque eu gosto muito dela, falo até algumas vezes dela aqui. E é muita sabedoria que essa santa tem, ela é muito sábia, ela fez reformas que atingiu toda a igreja naquele período. E a mulher não falou nada, só vendeu peixe de doutorado. E depois eu fiquei pensando, mas ela era doutora em quê? Porque não soube falar. Não que ela não soubesse, às vezes o problema é que você às vezes estuda, mas não sabe passar o que você estudou. Só que ela vendeu tanto aquele peixe, e quando o pessoal começou a fazer um monte de perguntas, ela ficou meio que irritada. Por quê? Porque ela não tinha essa abertura para as críticas e os julgamentos. Ela não soube lidar com as críticas e os julgamentos. Num caso muito plausível para uma boa profissional, era falar, putz, realmente acho que eu exagerei nas minhas, né, aqui nos meus honoríficos e acabei errando de não apresentar o que eu mesmo vim para apresentar. Não vendi o peixe como eu deveria vender. A dificuldade de concentração e tomada de decisões. Isso aqui hoje está ganhando um nome novo que está virando um exponente muito grande na área da psicologia, que é a TDAH. Uma hora eu vou falar aqui para vocês também, que é muito válido que a ansiedade provoca. Eu até brinco muito com quem está ao meu redor, olha essa TDAH, olha essa TDAH. Às vezes a distração que a TDAH causa muito, só que a TDAH é sempre de forma exagerada, que pode a ansiedade causar. É que a gente não consiga ficar bem concentrado e até dificulte para a gente tomar uma decisão. É um sintoma comum de quem sofre de ansiedade no ambiente de trabalho. Também existem os sintomas físicos, é óbvio, né? Como os tremores, sudorese, batimentos cardíacos acelerados. Eu atendo uma menina que no ambiente dela, quando o patrão começa a cobrá-la, ela já começa a ter sintomas. Hoje ela mesma fala, já fui uma corridinha no banheiro, fiz os exercícios que o senhor me ensinou, volto plena e dou conta do recado. E a gente vê que isso é importantíssimo você entender, né? Quando você percebe o que você vai ter e o que você vai fazer. E assim ela vai entregando seus trabalhos. Diante disso, a fuga de situações que geram ansiedade, como reuniões, como apresentação, prestação de conta, né? Quando você tem que fazer esse tipo de coisa, você fica ansioso, porque você está numa reunião, você vai ter que se expor, prestar conta de uma coisa que você não estava confiante em fazer, né?
e apresentar um trabalho, como eu tive que apresentar um gráfico salvando o trabalho inteiro, né? Você tem que usar as dinâmicas para fugir disso e que isso não atrapalhe a sua vida. Então, são sintomas comuns. Se você tem algum sintoma que eu não citei aqui, seria bom que você comentasse, porque aí eu incluo numa próxima conversa e a gente conversa também, né, sobre sintomas. Esses são os sintomas que eu mais vejo, que eu mais sou procurado para ajudar. Então, que a gente possa saber isso. Sintomas é aquilo que a gente começa a sentir. Agora a gente vai falar o que causa, é o que isso faz na gente. Então, eu vou trazer aqui algumas causas que possam ser plausíveis e que não pode acontecer, que pode atrapalhar você no seu trabalho. Diversos fatores podem contribuir para isso, que atrapalhe o seu desenvolvimento e que traga o transtorno de ansiedade dentro do seu trabalho. Pressão. Você trabalha sob pressão e às vezes num trabalho de pressão excessiva, por exemplo, metas que são inatingíveis, prazos apertadíssimos de entrega, podem aumentar os níveis de estresse. O estresse vai te destemperar, tua imunidade vai cair, aí vai vir o aceleramento, aí vai vir a sudorese, aí vai vir a palpitação, que é os bonitinhos que vão trazer o desaceleramento do seu controle, causando essa crise de ansiedade profunda, te levando para o buraco. Não podemos passar por isso. E eu quero apresentar a você aqui um momento para que você entenda o que você tem, entenda o que você está passando para você vencer esse mal. Então, eu tive um gerente de banco que ele não dormia se ele não tomasse medicação. E eu lembro quando eu fui lá para fazer tramitação de conta, quando eu assumi a paróquia, até foi quando eu assumi minha última paróquia, e a gente conversando muito, o senhor é padre, sou, tarará. Aí acabou rolando lá, sou DJ também, trabalho com isso, faço isso, tudo psicanálise, aquela coisa toda. E ele começou a conversar comigo. E logo que veio aquele por um momento difícil, daqueles 2 anos da pandemia, isso tudo fez com que a gente criasse um vínculo, até ajudei muito ele a passar, né, por aquele período difícil. E aí você imagina, pressão dentro de um banco, com metas inatingíveis e a pressão humana do mundo inteiro se isolando por causa de um vírus. Então tive que ajudar muito este irmãozinho. E ele tinha muita crise de ansiedade. E graças a Deus ele conseguiu regularizar, ele até se demitiu. Ele falou: esse emprego não é para mim. Hoje trabalho num emprego muito melhor, tenho uma vida saudável e agradece muito porque a gente ajudou, porque ele vivia num ambiente pesado, né? De pessoas cobrando ali, seus gerentes, seus superiores, cobrando dele todo dia, todo dia, todo dia. E às vezes eram metas difíceis, inatingíveis, e que tinha que ter uma sobrecarga, e o cabra assim, só dormindo à base de medicações. Então, ele, depois de muita conversa, acompanhamento, exercícios, e que foi uma das alavancas também que me fez criar, né, essa jornada de poder vencer a ansiedade com a Bíblia. Ambiente tóxico. Eu atendo muita gente que trabalha em ambiente tóxico. Quando a gente está com muita gente ao redor, geralmente tem um ou dois, né, que tornam o ambiente difícil, né? Porque a gente tem que se relacionar, relações interpessoais, e que são difíceis. E com a falta de suporte de gestão, pode exacerbar a ansiedade. Às vezes tem um colega de trabalho que te persegue por nada. E às vezes o gestor não liga, não está nem aí. E às vezes aquilo te causa ansiedade toda vez que vai chegar a hora de você ir para o trabalho. Você vai ter que pensar de estar com aquela pessoa. Então, isso também faz com que o ambiente de trabalho fique ruim, aquele ambiente tóxico. Pessoa que só fala piadinha suja, pessoa competitiva, pessoa que sempre joga seu nome na fogueira.
pessoas complicadas, que fazem questão de ser inimigas. Eu sempre costumo dizer, trabalhar num ambiente de trabalho não é criação de amizade. Ali são colegas. Você divide o trabalho. Se vai ser amizade ou não, é dali para fora. Ali dentro é trabalho. Muita gente resolve muita coisa quando a gente dá essas dicas. E por isso estrambelha tudo. Então, um ambiente tóxico, você pode também entrar numa profundidade do transtorno de ansiedade e atrapalhar toda a sua vida. E a gente quer ajudar você a não cair nesse mal. Então, diante disso, você pode se dar bem, você pode viver bem, sendo alguém que tem equilíbrio. Quando a gente aprender que o outro não tem que influenciar nas minhas emoções, só quem pode fazer isso sou eu e Deus, ninguém te incomoda. E às vezes a gente deixa a pessoa incomodar. Esse é um outro assunto, é um outro campo, que uma hora também eu trago aqui para a gente conversar. Também existe a insegurança no emprego, né? A preocupação com a estabilidade pode criar um estado constante de alerta à ansiedade. Às vezes você está no emprego, mas você não sabe se esse emprego é seguro. A empresa pode falir, vai trocar de dono. Às vezes você está num ambiente, né, ali num setor, você não acha, e tem medo de perder aquele setor, porque às vezes tem cobranças, né, e você tem medo de ir para um setor inferior. Então, tudo isso podem e são, né, causas potenciais que vai desencadear a ansiedade dentro do seu ambiente de trabalho. E existem os impactos que o desempenho possa provocar transtorno de ansiedade na vida profissional e pode ser muito profundo, gerando redução da produtividade, aumento do absenteísmo, ou seja, vai ficar abstendo coisas, afastando de coisas, de tarefas, e isso é preocupante. Dificuldade de trabalhar em equipe ou em se comunicar de forma eficaz. Às vezes você tem que falar com o patrão. Tem gente que tem um medo de patrão terrível. Tem gente que tem medo de falar com o freguês, tem medo de falar com o cliente, tem medo de explicar a situação. Então, tudo isso são impactos do que o desempenho pode gerar ansiedade. Pode também trazer possíveis problemas de saúde, como dor de cabeça, tensionais, por meio de tensões, ou problemas gastrointestinais. Também dá aquela dor no estômago, né? E dali desencadeia piriri, um monte de coisa mais. Então, tomar muito cuidado que acontece. E por isso, eu quero elencar uma lista bem grande mesmo, cerca de 9 itens do que aqui acontece como males que pode estar associada ao transtorno de ansiedade no trabalho. De forma bem ampla, nós vamos falar. Primeiro, o estresse crônico, que a ansiedade constante pode gerar um nível elevado de estresse, prejudicando sua saúde física e mental ao longo do tempo. 2. Dominação da produtividade. A pessoa pode ter dificuldade em se concentrar e cumprir prazos, que resultam em queda de qualidade e na quantidade do trabalho. Às vezes você trabalha ali com coisas que tem que ser produzido por mês, ou meta semanal, ou do próprio dia, você vai ficar com muita crise, você não vai produzir direito. Terceiro, o problema de saúde física. O estresse e a ansiedade pode levar a problemas de saúde, como eu já falei, para cima, né? Como dores de cabeça, problemas gastrointestinais, fadiga e até doenças cardíacas, né? Tem pessoas que têm apagão, tem pessoas que desmaiam, né, no ambiente de trabalho. Aí vai começar a aumentar a sua ausência no trabalho, mesmo que você esteja no seu ambiente de trabalho, é como se não tivesse. Você não está produzindo mais, você não está fazendo mais as coisas acontecer. Às vezes você começa a ter problemas e não tem menor. Eu tenho um amigo que, quando ele está entrando na ansiedade depressiva, ele simplesmente não vai para o trabalho, fica em casa. E aí, aquele risco de ser demitido,
e como ele é um profissional muito bom, relevam muitas vezes, mas uma hora isso pode dar errado, né? A dificuldade de dificuldades interpessoais, que é esse transtorno pode afetar de se você se relacionar com colegas, gerando conflito, má comunicação, isolamento. Às vezes você não consegue falar, porque tem pessoa que é chato mesmo, você vai ter que falar com ela de um jeito ou de outro. Às vezes pelo menos um boa tarde, um bom dia, uma entrega de um trabalho, um pedido de um serviço, tem que profissionalizar, tem que ser profissional. E às vezes você não vai conseguir. Isso pode ser que você não crie amizade, te levando ao isolamento. Imagina você trabalhar num ambiente com 10 pessoas e você não fala com ninguém. Isso é muito ruim para o ser humano. Que vai gerar baixa autoestima, aquela sensação de incapacidade, sentimento de inadequação para poder trazer resultados, né? E com isso, a sua autoestima se compromete, te levando para uma baixa estima. Você mesmo começa a se declarar, né? E isso é um perigo. Você quer perder seu trabalho? Se você quer perder seu trabalho, então precisa me escutar. Agora, você quer ganhar o seu trabalho, você quer aumentar, quer uma promoção, vamos até o fim. O sétimo é o desinteresse e desmotivação. A ansiedade no trabalho pode te levar a um desinteresse geral. Você não está nem aí para nada. Está nem aí se vai descontar do seu salário, está nem aí se você vai entregar, está nem aí o que o patrão vai dizer, né? E as suas tarefas, as suas coisas que você tem que ali entregar, né, dentro da sua empresa, do trabalho que você exerce, que vai levar a um ambiente negativo. Agora tem umzinho aqui, que é um transtorno que leva as pessoas a ter surtos psicóticos, que é o burnout. Burnout é uma combinação de estresse tão grande e falta de apoio emocional que pode levar a essa síndrome. E isso traz uma exaustão extrema de despersonalização. Você não sabe mais quem você é. Que eu não vou nem aprofundar aqui porque é um assunto específico, tratar o burnout, que muitas vezes acontece no ambiente de trabalho. E que, por incrível que pareça, tem atingido muitos padres. Porque muita gente acha que o padre não faz nada. Muita gente acha que a vida do padre não é fazer nada. Eu muitas vezes falo aqui as coisas que eu faço no meu dia a dia. Eu hoje, desde 5h30 da manhã, celebrando missa, reunião, formação, estou aqui gravando, né, já o segundo vídeo, vou para o terceiro daqui a pouco. Depois tem confissões, um monte de coisa no dia a dia. Só pararei lá depois de meia-noite, eu vou chegar a casa. Então, muitas vezes, isso tudo causa burnout. É muita pressão, muita coisa que tem que entregar. Não é só celebrar missa, não, meu compadre. Quem dera que fosse só celebrar missa. Mas dentro da missa tem um monte de coisa a se cumprir, tem que estudar para fazer homilia, tem que rezar bem, tem que estar disposto, tem que entender toda a engenharia litúrgica. Mas diante disso, administração, cuidar de funcionário, ambiente de trabalho, casa, paróquia, um monte de coisa ao redor, né? E o nono, que é onde eu não quero que você chegue nunca, que é o problema de saúde mental. Nós precisamos trabalhar isso dentro de nós e ter uma boa comunicação e viver bem no trabalho, que eu quero apresentar para você, para que esse transtorno não perturbe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho, dá o seu like, faz comentário e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.